Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite que foi feito, tá, Rodrigo? Agradeço muitíssimo o convite. Eu certamente não sou a pessoa mais apta a falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Obviamente, tem muita gente que conhece esse assunto muito mais do que eu, por isso que eu fico honrado pelo convite de estar aqui. É, Queria agradecer o Instituto Bem Comum, tá? A instituição como um todo, a presença de todos que estão aqui, presencialmente mesmo. E, bom, eu queria, já vou começar direto, deixa eu colocar meu telefone para ninguém me atrapalhar. Então, assim, eu queria começar direto falando o seguinte, eu não vou apresentar aqui, logo de cara, um aspecto teórico fundamentado no que há de mais novo ou de mais antigo, ou do que quer que seja, da literatura acerca do tema do princípio da subsidiariedade. Não vou trazer esse tipo de coisa. Eu vou trazer, principalmente, você fala assim, poxa, Rodolfo, mas onde está o academicismo aí? Eu não estou, desculpa a franqueza assim, eu sou um sujeito muito avesso ao academicismo. Eu não estou muito aí para o que a perspectiva acadêmica tem como fundamento, essa coisa toda, até porque eu acho que nós estamos num declínio muito grande da academia como um todo. Então, as pessoas costumam falar assim, poxa, o fulano acabou recentemente o doutorado dele. Eu fico mais preocupado com isso do que ele completou todo o sistema educacional do que há, vamos assim, do que há de ruim especificamente. Claro, pessoal, há exceções. As exceções, no caso, elas acabam confirmando a regra que eu disse. Tá? Ou seja, pessoas muito boas que seguiram toda a trajetória acadêmica, fizeram seu doutorado, seu mestrado, seu doutorado e estão aí buscando o que há de mais sério na vida de estudos. Tá? Essas existem. Tá? O Tarcísio aqui é um, que está aqui na presença que eu conheço. É meu amigo que está aqui, é doutor em engenharia, né? Formado em física, mestrado em física, doutor em engenharia, mecânica, né? Mecânica. Então, assim, eu sei, completou porque é sério, mas veja bem, ele estuda, hoje em dia eu sei que ele estuda, por exemplo, outras coisas que não estão nem dentro do campo da engenharia e da física, propriamente dita, mas da educação, da busca dos fundamentos. Então, é isso que me interessa, em geral, na minha formação específica. E por que eu estou fazendo essa breve introdução? Para falar o seguinte, eu estou fugindo dos academicismos, dos dados mais acadêmicos, essa coisa toda, porque eu vim falar o seguinte, o título da palestra é como, né, nós podemos criar comunidades fortes. Essa é a questão que eu venho trazer aqui. E eu acho que eu tenho uma certa experiência, tanto de não ter comunidade alguma, quanto fazer parte de algum tipo de comunidade. Tá? Hoje, especificamente, tá? Da formação, hoje, participar hoje de comunidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque como eu falei, mais do que apresentar dados acadêmicos, essa coisa toda, eu vou falar a partir de mim mesmo. Eu, enquanto indivíduo, sou eu que estou falando aqui e eu sou responsável por absolutamente tudo que eu estou falando a partir da minha visão de mundo. É isso que eu estou falando. Tá? Eu não estou falando a partir de nenhum outro tipo de voz. É a minha voz que está apresentando os dados aqui, segundo as análises que eu mesmo, Rodolfo, coletei da realidade que está ao meu redor. Eu não sou uma instituição, eu sou o Rodolfo. Tá? Então, primeiro de tudo, sempre quando eu vou falar de algum tema, então, eu tento falar da minha perspectiva de como eu, Rodolfo, vejo as coisas aqui em geral. Então, o meio que, em geral, eu gosto muito de utilizar para falar sobre as coisas é falar de uma perspectiva mais assim, bom, dos termos, né? Para definir os termos. A gente define os termos e aí, na medida que a gente define os termos, a gente avança no desenvolvimento daquilo que os termos apontam, tá? Então, primeiro de tudo, eu, Rodolfo, eu já logo de cara falo o seguinte, eu sou católico apostólico romano, tá? Isso significa o seguinte, significa que eu não vou conseguir falar diferente desse tipo de perspectiva, tá? Ou seja, eu não consigo falar qualquer coisa que eu venha falar sem ter a perspectiva do sobrenatural guiando a minha vida. Não consigo. Então, para início de conversa, hoje, como nós vivemos uma perspectiva pós-positivista, pós-moderna, essa coisa toda, o que acontece em geral? As pessoas elas não admitem que você fale nada que remeta ao sagrado. E para mim isso é um problema muito grande, porque eu, Rodolfo,
eu vivo dentro dessa perspectiva. Então, se eu excluo isso, eu estou excluindo, vamos dizer assim, a maior parte daquilo que guia a minha vida, né? E eu acredito que deveria guiar todas as vidas dos cristãos em geral. Então, o cristão que esquece essa fatia da vida dele, ele não está analisando sob o principal prisma que eu considero que ele deveria analisar as coisas. Então, por exemplo, você vai fazer uma história, você tem que fazer uma história, por exemplo, levando em consideração o sagrado, vai fazer uma filosofia, tem que levar uma filosofia levando em consideração o sagrado. Isso é o que fundamenta o que eu vou falar aqui. Então não adianta eu ficar querendo apresentar dados, vamos dizer assim, cientificistas. Eu estou tomando cuidado aqui com a expressão, porque eu não estou falando científico. Porque o dado científico, ok, nós temos que utilizar esses dados científicos mesmo. O problema é nós partirmos de uma perspectiva cientificista, na qual eu considero esse ismo final, né? Alguns ismos eles são degradação daquilo que as pessoas estão propondo. Por exemplo, não cristianismo, mas assim, se eu falo, por exemplo, laico e laicismo, esse ismo é uma degradação do laico, tá? Então, quando eu falo de científico e cientificismo, o cientificismo é uma degradação da perspectiva científica, que considera, por exemplo, ciência apenas o quê? Aquilo que basicamente você pode experimentar por meio de verificação empírica. E essa não é a minha perspectiva do que eu considero como ciência. Ciência é conhecimento racionalmente fundamentado, sob a minha perspectiva. Se você pode fundamentar por meio da razão, isso já em si é ciência. Tá? Então, veja bem, nesse sentido a teologia é uma ciência, a psicologia é uma ciência, tá? Não só a química, a física, a biologia, como tradicionalmente entende-se por ciência, ou como, por exemplo, tentou-se fazer, por exemplo, com as ciências sociais, positivando as ciências sociais e levando em consideração apenas aquilo que pode ser verificado do ponto de vista experimental. Estou fazendo esse preâmbulo todo para falar o seguinte, né? Acho que todos já entenderam. A perspectiva segundo a qual eu venho falar aqui não é uma perspectiva cientificista, que considera apenas os dados empíricos concretos. Por isso que eu falei, eu estou falando da minha perspectiva. E a minha perspectiva é uma perspectiva de um fiel católico apostólico romano. Esse é o ponto de partida. Então é o seguinte, a questão é, o que a igreja tem para falar em geral sobre esse assunto? Repito, eu não sou a voz da igreja aqui também, mas eu sou membro da igreja, tá? É difícil a gente entender, parece uma contradição, mas não há contradição nisso daqui. O que eu quero dizer é o seguinte, o que a igreja fala sobre essa questão da criação das comunidades, da força de criar uma comunidade forte, por exemplo, né? Aí nós temos lá o princípio da subsidiariedade, que está na doutrina social da igreja, muita gente fala sobre esse tipo de coisa. Eu vou dar umas pinceladas aqui em geral do princípio de subsidiariedade e logo em seguida eu vou partir para uma perspectiva prática. Eu não vou ficar falando de teoria, vou partir para a prática mesmo. E aí, como é que a gente constrói comunidade forte? Esse é o objetivo de eu estar aqui. Porque, em geral, é o seguinte, as pessoas têm muitas ideias hoje, elas querem brilhar isoladamente nas redes sociais, mas ninguém quer, na verdade, dar um bom dia para o vizinho. Todo mundo sabe disso. Não estou contando novidade alguma aqui. Não é verdade? Então a questão é, como é que nós criamos comunidades fortes? Porque não adianta eu chegar a trazer milhares de teorias, mas nada daquilo funciona. Então eu vou tentar ir pela via prática, falar algumas questões mais práticas de fato acerca desse assunto. Então, primeiro de tudo, o que é esse princípio da subsidiariedade na doutrina social da igreja? Primeiro de tudo, esse princípio da subsidiariedade, ele parte do pressuposto de que as questões mais básicas devem ser resolvidas nos níveis mais básicos de todos, tá? Ou seja, elas devem ser tratadas essas questões nos níveis mais próximos, no nível mais próximo possível que, vamos dizer assim, aqueles que estão sendo afetados diretamente, certo? Por exemplo, a questão que mais me toca especificamente hoje é a questão da educação. Eu sou professor. Então, a questão que mais me toca é a área do ensino, da educação propriamente dita. Ensino e educação estou tomando como se fossem sinônimos aqui. Sei que não são, mas estou tomando como sinônimos. Então, se a gente para pensar o seguinte, o que eu tenho feito ultimamente? O que eu tenho visto?
sobre o que eu sou responsável especificamente. Eu sou responsável pela educação dos meus filhos que estão aqui. E está faltando um ainda, mas sou responsável pela educação dos meus filhos. Eu sou responsável, primeiro responsável pela educação deles. Não é nenhuma escola, não é nenhuma outra pessoa. Sou eu, Rodolfo. Mais ninguém. Esse é o primeiro. Então, o nível da educação deles, de modo direto, o que diz o princípio da subsidiariedade? Diz que os assuntos devem ser tratados no nível mais próximo possível àqueles afetados. Então, a educação deles diretamente tem que ser tratada no nível mais próximo, por mim, que sou pai, que estou diariamente ali perto deles, e pela minha esposa. Não é mais ninguém que tem que ser responsável por isso. É claro que o princípio da subsidiariedade diz que tem que ser resolvido no nível mais próximo possível. No nível mais próximo possível. Bom, se eu sou um sujeito que trabalho fora, minha esposa também, por razões do mundo contemporâneo, também se vê obrigada a trabalhar fora, graças a Deus hoje eu trabalho dentro de casa, né? O mundo online, estou conseguindo trabalhar em casa. Mas, até uns anos atrás, isso não era possível. Eu trabalhava fora, minha esposa ficava em casa, a gente tentava fazer do melhor modo possível. E ela trabalhava em casa, mas dando aula fora. E aí, como é que você faz? Então, eu sei que, dependendo do caso, eu vou ter que resolver de outro modo. Se eu não consigo fazer, o que diz o princípio da subsidiariedade, então, que eu falei? O assunto deve ser tratado no nível mais próximo possível àqueles afetados. Se eu não estou conseguindo dar conta, eu não vou direto procurar prefeito, não é verdade? Falar assim, me dá escola, não é assim? Me dá escola gratuita, pública de qualidade, não é isso? Público, gratuito de qualidade. O que é uma falácia tremenda, todo mundo sabe. Mas assim, nesse caso, não é essa instância que eu tenho que procurar no primeiro momento. E eu vou falar da minha experiência bem atual, atualíssima, na verdade. Eu tenho alunos, atualmente, em que as famílias, não se vendo capazes de dar as aulas necessárias naquele nível que os alunos estão necessitados, o que essas famílias fizeram? Elas se reuniram e falaram, Rodolfo, você pode dar aula para os nossos filhos de ensino fundamental e ensino médio? Posso. E eles me contratam. Eles se reuniram, eu tenho um valor lá de hora de trabalho, blá, 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 falou, esse é o valor. Tá? E eles se reuniram, o que eles fizeram? Se reuniram, fizeram reunião mesmo, eu dei lá os horários, dei tudo certinho, papapá. O que essas famílias fizeram? Elas me falaram, não, ontem a gente passou aqui a tarde inteira discutindo como é que ia fazer, como é que não ia fazer, chamaram as crianças também para conversar. É claro, eles sabem que as crianças eles têm uma questão, vamos dizer assim, mais opinativa e não decisória. Mas uma das meninas já muito madura, um dos cursos que eu dou para o ensino médio para elas ali é aula de matemática e outra é de aula de português. Matemática e português que eu dou para elas ali. O que acontece? A menina estava indo para o segundo ano do ensino médio, ela virou e falou o seguinte, com muita maturidade para os pais. Eles me contaram, não foi ela que me contou, eles que me contaram. Ela virou e falou assim, olha só, eu passei esses anos todos aí, o último ano então de estudo, com muita dificuldade em matemática, ficando em recuperação, atrás de recuperação. Então ela virou e falou assim para mim, porque as outras duas meninas estavam saindo do nono ano e indo para o primeiro ano do ensino médio. E ela já estava indo para o segundo. Ela falou, eu não vejo problema algum eu voltar e fazer aula com as duas aqui e no fundo até facilitaria o pagamento para todos os pais ali, né, essa coisa toda. Ou seja, os pais resolveram o problema ali, estão entendendo? A menina já tem lá seus 16 anos, já tem maturidade suficiente para entender, e eu sei que ela tem maturidade porque o tipo de formação que ela recebeu tem como base esses princípios todos que eu estou mencionando para vocês. Eu conheço até agora, eu estou conhecendo melhor ainda, ou seja, eu sei que ela tem condições plenas de tomar uma decisão dessa com 16 anos. É aquela coisa que nós falamos com frequência, todo mundo já viu aqui. Por que, sei lá, meu avô, quando casou, sei lá, hoje eu estava lendo uma biografia, a mãe da biografada, estava lendo uma biografia da Dona Lucília, mãe do seu Dr. Plínio Correia de Oliveira, estava lendo a biografia dela, hoje cedo, a mãe dela casou com 13 anos, Dona Gabriela, 13 anos. Essas histórias que nós escutamos com frequência, porque minha avó casou com 13, Nossa Senhora casou com 13, não é assim, foi mãe adolescente. Por que isso não acontece? Por justamente nós não estarmos formando as crianças
os jovens dentro dessa mentalidade, vamos dizer assim, de responsabilidade por aquilo que é dele na menor instância possível. A gente já quer logo delegar diretamente para as instâncias superiores aquilo que deveria ser uma questão da criança, às vezes, criança, estou falando criança mesmo, que tem que ser responsável por aquilo que ela está fazendo. O problema é que as pessoas esqueceram desse tipo de coisa. E é claro, pessoal, sou pai de 3 crianças, 2 estão aqui. O que acontece? A gente sabe quando é muito mais fácil, todo mundo que tem filho sabe que é muito mais fácil você chegar, o filho vai arrumar um negócio, sabe que ele vai demorar, vai sujar, vai fazer um monte de coisa, é muito mais fácil você pegar e resolver logo e fazer. É mais fácil. Mas isso daí você não está criando o quê? Não está criando um ser humano autônomo, porque ele não está resolvendo na menor instância possível, que é ele que tem que resolver. É aqui que começa, de fato, o princípio da subsidiariedade, dentro do próprio lar, não delegando para o pai aquilo que a própria criança pode fazer. Tá, e aqui, veja bem, eu quero fazer um parênteses aqui, que eu acho horrível isso que eu vou falar. Esse monte de youtuber, instagramer, pessoal, todo mundo aí tem receita para tudo quanto é problema dos outros. Mas ninguém sabe o que está acontecendo lá na própria casa. Tá entendendo? Porque às vezes o cara paga, não, porque tem que fazer isso, seu filho, tire as telas do seu filho, não deixe não sei o que, não sei qual, mas ninguém sabe o que está acontecendo lá concretamente. Tá? Se a pessoa de repente tem um batalhão de empregados, que aí ele, de fato, se tem um batalhão de empregados, fica fácil cuidar das crianças. E aí todo mundo fica baixando regra de como tem que fazer, e aí você gera mães, eu faço parte de grupo de WhatsApp de mães homeschoolers, e não só isso, depois você vê também, por exemplo, nas redes sociais mesmo, um monte de gente carente. Por quê? Porque os caras conseguiram colocar na cabeça das pessoas que elas são incapazes de cuidar dos próprios filhos. Isso é impressionante, né? E eu estou falando isso aqui justamente para falar o seguinte, olha, eu não estou aqui para baixar regra para a vida de ninguém. É isso que eu estou falando logo de cara. Não quero ficar assim, você deve cuidar do seu filho assim, assim, assado. Esse aqui, tire as telas, faça isso, faça aquilo. O meu objetivo na minha vida não é dizer como os outros devem fazer com as vidas deles. Não é isso. Eu já tenho a minha para cuidar, que é difícil pra caramba, não vou querer ficar dando recado para os outros, como é que tem que fazer? Isso não estou fazendo isso. Eu estou querendo falar repito, a partir da minha experiência, o que eu acho que deve ser feito para nós criarmos comunidades fortes? Primeiro de tudo, olhar para as crianças e falar, vocês são responsáveis por resolver determinadas coisas de acordo com a idade de vocês. Começa aí nesse nível mais básico. Não adianta eu chegar e falar, não, então vai ficar comigo aqui e tal, porque eu vou resolver aqui a questão da educação dos meus filhos. Não é isso. Não é isso. Muitas vezes, por exemplo, meus filhos hoje estudam numa escola. Eles não são homeschoolers. Hoje. Não são. Até no passado eram. Hoje eles não são. Por quê? Porque chegou num ponto que minha esposa falando, bom, porque eu não sou anti-escola também, tá? Não é questão de ser anti-escola. Não sou. Mas a escola ela tem que ter certos elementos que você fala assim, é melhor eu delegar isso aqui para a escola. Porque enquanto eu não consigo fazer, é melhor que a escola faça. Né? Mas ainda assim, antes de chegar na escola, eu acho que ainda existe essa instância intermediária. Que eu acabei de mencionar, que é a instância das famílias que podem se reunir. Eu vou confessar para os senhores que tudo que eu estou falando aqui, até uns anos atrás, era apenas discurso de eu ouvir falar. Hoje, como eu estou falando aqui, da minha perspectiva, do que eu vejo, eu mesmo, como eu estou falando, eu dou aula para crianças dentro dessa perspectiva, nas quais as famílias, vendo que elas não tinham uma escola para ofertar para as crianças, o que elas fizeram? Se reuniram. E como eu contei aqui, o que elas fazem? Elas contratam vários professores para irem lá presencialmente dar aula para as crianças. Para os adolescentes também. Tem criança e tem adolescente, mas para dar aula para as meninas lá. Então, assim, primeiro de tudo, essa questão do princípio da subsidiariedade, ele está relacionado nesse sentido. Tem que ser resolvido na menor instância. Mas a menor instância ela tem que ter condições de resolver esse tipo de coisa. Se você não dá, se a menor instância não tem condições, então tem que passar para a maior. O que é a maior instância nesse caso do processo educacional que eu mencionei? As famílias se reúnem, vão conversar, mas a questão é, já pararam para pensar como é que as pessoas não se falam mais? Eu falei que eu ia dizer algo aqui da minha perspectiva, tá? Da minha perspectiva. Eu sou
nascido em Vassouras, no Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro. Morei desde 1991 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tá? Sou da mesma cidade do Barroso. Olha só, Vassouras, né? Que orgulho. Então, enfim. Mas morei desde 1991 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre eu fui católico, né? Eu me converti em 2007. E desde então que eu me converti, eu passei a frequentar paróquias. Lá em Petrópolis o pessoal fala paróquia de centro de cidade. Que é um tipo de paróquia onde as pessoas vão lá para consumir o sagrado. Sabe essa coisa? O cara vai à missa, acabou a missa, ele vai embora, não fala com ninguém. E eu acho que todo mundo já deve ter tido esse tipo de experiência. De você frequentar um determinado lugar, paróquia, o que quer que seja, você vai lá, consome o sagrado, vai embora e não fala com mais ninguém. Vejam, quando o Papa Francisco escreveu esse moto próprio agora aí para a celebração da missa no rito tradicional lá do... tradição dos custódios, exatamente. Acho que foi escrito em 2021, em julho de 2021, se eu não me engano. Julho de 2021 ele escreveu, e aí a comunidade lá em Petrópolis, que já participava antes da pandemia e tal, já tinha uma comunidade, aliás, só pode se já há uma comunidade prévia, né? A regra diz isso. E aí o pessoal pediu o bispo lá de Petrópolis, o bispo prontamente, em menos de um mês, ele já tinha feito um decreto diocesano liberando a missa, dizendo onde seria, quem seria o padre responsável, tudo certinho. E aí eu voltei a participar, porque eu tinha começado a participar antes da pandemia, aí veio pandemia e tal, não participei mais, não teve, né? Aí comecei a participar ali. O que aconteceu? O que eu percebia? Exatamente a mesma coisa. Pessoas iam para a missa, consumiam o sagrado e iam embora. Ninguém falava com ninguém. Uma situação muito triste, na minha opinião. E eu falava assim para as pessoas, assim, uma vez por mês tinha um cafezinho no final da missa lá, acabava a missa, tinha um cafezinho. Aí eu conversava com as pessoas, olha só, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que se conhecer, sei lá, um ir na casa do outro, sabe? Só que as pessoas ficam com medo, não, vai na minha casa, vai começar a querer saber da minha vida, vai querer, né? Vai querer saber demais, vai me dar trabalho, porque com frequência eu vou ter que fazer esse tipo de coisa. Mas eu falava, olha só, tá vendo aquilo ali? Ó, apontava assim pra missa, pra igreja, tá vendo aquilo ali? Era uma paróquia longe, agora lá em Petrópolis eu sei que o bispo anterior, né, que agora foi pra Fortaleza, já assumiu lá, acho que o novo lá, ele botou a missa no centro, na sede da Mitra. Acho que para mostrar, ó, aqui a gente apoia esse negócio. Mas primeiro ele botou longe, depois ele botou perto. Mas assim, eu falava para as pessoas, tá vendo aquilo ali? Parede descascando. Eu falei, será que alguém de nós aqui vai vir aqui essa semana aqui para poder tentar passar um reboco ali, pintar, fazer qualquer coisa? Porque ninguém está preocupado com isso. Ninguém quer saber como é que aquela igreja foi construída desde o início. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, no fundo? Porque assim, as pessoas elas querem participar das coisas para, no fundo, fazer a mesma coisa que fazia antes em termos espirituais. Não querem compromisso, de fato. Não querem botar a mão na massa, não querem ser apurrinhadas. Já viram essa expressão? As pessoas não querem ser chateadas. Ah, não, me deixa aqui sozinho, não vem me encher a paciência, não. Tô aqui, vou lá, cuido do meu, você cuida do seu, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém quer se conhecer. Por quê? Porque dá trabalho mesmo. Quando você começa, na verdade, a frequentar uma comunidade, que você está engajado com a pessoa, quer conhecer, quer fazer parte, quer ajudar, quer ser caridoso, você precisa, eu dei essas expressões, você precisa sair da sua zona de conforto, né? Assim, mas é isso mesmo. Isso vai dar trabalho, sabe, às vezes você fala assim, poxa, eu queria hoje ficar em casa, queria estudar, eu gosto de estudar, o que eu gosto mais é ler. Mas às vezes você tem que ir lá, sabe? Tem que ir lá frequentar a casa do fulano, ou receber o fulano na sua casa, que vai dar trabalho, porque depois você vai ter que arrumar as coisas, né? Depois, né, sei lá, chama para uma pizza, né? Depois vai ter que arrumar as coisas, vai dar trabalho, criança vai sujar, nananã. Vai dar trabalho normal. A questão é que as pessoas não querem mais isso. Então, olha só. Então, feito essa parte toda aí, dito isso tudo,
Nós temos que entender o seguinte, esse princípio da subsidiariedade também, ele propõe a descentralização do poder, tá? Permitindo que as decisões sejam tomadas no nível mais local possível. Então, por exemplo, se você quer, repito, criar uma comunidade forte, primeiro de tudo você tem que ser o senhor, ou seja, tem que ter o poder dentro da sua própria casa. Se você não tem o poder dentro da sua própria casa, não adianta você sair. Só que poder dentro da casa também não é adquirido na força, é adquirido com autoridade de acordo com aquilo que as pessoas percebem que você é dentro de casa. Por que eu sou respeitado pela minha esposa e pelos meus filhos dentro de casa? Porque eles reconhecem que eu sou uma autoridade ali, que eu tenho a palavra final dentro da minha casa. E tenho mesmo. E tenho que ter a palavra final dentro da minha casa. Então, assim, só que nesse sentido, existe também uma hierarquia dentro da minha casa. Se eu não parto do pressuposto dessa hierarquia, as coisas ficam bagunçadas. Eu não vou perguntar para eles aqui para eles não atrapalharem, mas, por exemplo, lá em casa, o meu filho mais velho, ele é o responsável por determinadas decisões que os mais novos não são. Então, como ele é o responsável por determinadas decisões, ele também tem determinadas responsabilidades que os outros mais novos não têm. Isso significa que também ele tem determinados privilégios que os mais novos não têm. Isso tudo faz parte da estrutura da subsidiariedade. E eu não consigo levar uma comunidade, criar uma comunidade forte se eu não tenho isso dentro da minha própria casa. Porque na primeira dificuldade eu vou querer romper com a comunidade da qual eu estou fazendo parte. Então essas decisões, elas são feitas, ou seja, esse princípio ele pulveriza as decisões. Só que vejam, é um princípio monárquico também, se nós levarmos em consideração. Né? Monárquico no sentido pleno da palavra monarquia. Mono significa um, né? Arché em grego significa princípio, né? Sei lá, igual os pré-socráticos buscavam, né? O elemento primordial, o princípio primordial, arché, não é isso? Arché é princípio. Então, a monarquia aqui é nesse sentido de ter um princípio que vai regendo toda a estrutura familiar. Só que esse princípio ele também pode estar ligado a um outro tipo de princípio mais acima dele. E assim sucessivamente. O problema, repito, é que as coisas hoje estão extremamente seccionadas, fragmentadas. Nós temos uma família aqui que faz um negócio que às vezes dentro daquele círculo ali é muito bom, mas acabou aquela família, não fica mais nada para a geração seguinte. E se a gente não pensa em gerações para frente, não adianta nada do teu esforço. Né? Então, assim, nesse sentido, primeiro, então, já falando sobre uma primeira questão mais prática aqui ainda, esse princípio da subsidiariedade, nesse sentido da descentralização, desculpa, dessa descentralização das estruturas em geral, não é que elas vão ficar soltas, ao contrário, elas vão ficar organicamente ligadas umas às outras. Por exemplo, nesse sentido, imagina só, eu tenho uma família aqui, vou dar um exemplo concreto meu lá dessas famílias que se reuniram. Eu falo com uma mãe com frequência. Eu não fico falando com todas as mães com frequência. É uma mãe que vem lidar comigo e falar, olha, claro, hoje em dia tem recursos tecnológicos, tem o Google Classroom, sei lá, que a gente tem as turmas criadas no Google Classroom, coloca o material lá, elas enviam exercícios por lá, fazemos exercícios na aula concretamente assim, porque é físico, né? Enfim, mas é com uma mãe que eu falo. Ou seja, eu tenho outras 3 mães ali que delegaram a essa mãe o papel de intermediar a relação com os professores. E eu nem sei, por exemplo, como é que acontece, por exemplo, com o professor de química, professor de física. Não sei, nem sei quem são. Mas eu sei que essa mãe fala comigo. Estou percebendo, a partir do que eu estou falando agora nesse momento, que mais cedo ou mais tarde vai ser extremamente importante eu ter contato com o professor de física, com o professor de química. Porque, por exemplo, eu sei, lá, sei lá, da matemática, sei lá, o aluno vai estudar, né, sei lá, vai estudar movimento retilíneo uniformemente variado. Se o cara está estudando esse negócio, mas ele não tem a menor noção do que é uma função
do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, ele não vai ter a menor condição, não é verdade? Ele vai estudar um negócio, mas não vai aprofundar. Então esse assunto, que sou eu que estou dando aula de matemática, tem que ver esse assunto o mais rápido possível, já vou chegar lá nesse assunto, né? Tem que dar esse assunto o mais rápido possível para esse aluno, quando for estudar esse tipo de coisa em física, ele entender a questão do gráfico, entender como é que a aceleração funciona quadraticamente ali, enfim. Ele tem que ter esse tipo de coisa, eu vou ter que ter essa conversa. Vejam, estou falando de algo aqui que eu nem tinha parado para pensar, tá? Mas é mesmo, ou seja, eu estou falando a partir da minha experiência concreta. Por quê? Porque eu estou vendo que eu estou vendo concretamente que existe comunidade que está dando certo. E aí você vê as meninas tendo aula. Olha, pessoal, eu dou aula desde 2002. Eu nunca tive alunos desse nível que eu estou tendo. De atenção, de empenho. Nunca tive. E olha que eu dei aula em colégios de alto nível acadêmico. Mas eu não estou falando apenas do nível acadêmico, eu estou falando do nível pessoal, do nível de dedicação, de vida de espiritualidade, de vida religiosa mesmo. Pessoas que vivem vida de oração, eu sei que vivem. Estão entendendo? Meninas adolescentes e outras que estão entrando na adolescência. Tá? Então, nesse caso, essa pulverização, você não precisa ficar lidando com todo mundo. Você lida com uma mãe e essa mãe, na verdade, ela fica responsável por falar com as outras. O que está acontecendo? Vejam, isso é criação de algo orgânico, de fato. O que é, de fato, é outra coisa, né? No meio urbano isso fica mais difícil. Hoje eu moro em Piraquara. Aí, né, a coisa acaba ficando mais tranquila, você conhece a pessoa aqui, conhece outra ali. No nível mais urbano é mais difícil, porque as pessoas às vezes estão envolvidas com coisas do trabalho mais, vamos dizer, mais citadino, mais urbanizado, o que impede o contato das pessoas de viver uma vida até mais com o pé no freio, sabe? Isso é outra coisa que também é importante. Um ponto que eu separei aqui, que é muito engraçado sobre esse aspecto de criação de comunidade forte, né? Essa criação de uma comunidade forte, eu até coloquei um título aqui um pouco polêmico, mas é muito engraçado. Respeito à autonomia e diversidade. Coloquei de propósito nesse meu título. Porque quando você fala respeito à autonomia e diversidade, você imagina logo, sei lá, uma ideologia LGBT, o que quer que seja, não é verdade? Né? Fala de diversidade, né? Assim, só que aqui não. Aqui é a diversidade entendida no sentido profundo e verdadeiro da palavra diversidade. É respeito à real diversidade. Porque assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, estou falando do aspecto bem concreto, está todo mundo percebendo que eu não estou teorizando aqui não. Eu separei, elenquei aqui vários pontos aqui sobre essa questão da criação das comunidades fortes, mas o objetivo é o quê? É ir para a prática. O que nós podemos fazer de fato? Como é que nós podemos, a partir de nós mesmos, começarmos isso daí? E uma coisa que eu queria chamar a atenção para essa questão do termo da diversidade, respeito à autonomia e diversidade, é o seguinte, essa palavra diversidade ela é importante. O problema é que a gente passa a não querer usar mais a palavra porque, por exemplo, ela vem carregada hoje de uma concepção mais, vamos dizer assim, mais gramsciana, né? Do marxismo cultural até, progressista, obrigado, a expressão seria mais essa. Ela vem com uma carga emocional, né? Algumas palavras elas vêm com carga emocional, não é verdade? Fala assim, nossa, você é um filósofo, né? Filósofo, sei lá, Sartre também era filósofo, só que eu acho que ele era um filósofo de quinta categoria. Exatamente, é uma apropriação indébita do termo. Exatamente isso. Então, assim, o problema é que o que esses caras fizeram? Eles esvaziaram aquele termo do significado original, preencheram ali com uma injeção de um significado que é nocivo, e a gente sabe que é nocivo, só que você não pode falar contra aquilo dali, porque... Mas como você é contra a diversidade? Como pode, não é assim? Então, assim, o ponto aqui é, vamos utilizar as palavras que nós temos que utilizar e desmascarar e passar a usar as palavras com o real significado que ela tem. O princípio da subsidiariedade, ele respeita a autonomia e diversidade? Sim. Só que a verdadeira diversidade,
O quê? O modo como eu quero criar meus filhos e eu acho que eles devem receber educação deve ser respeitado, deve ser diverso mesmo, porque as crianças são diversas. Eu tenho aqui 2 aqui presentes, como eu estou falando, tenho um terceiro em casa, mas assim, os 3 são diferentes. Não só fisicamente, mas são diferentes de personalidade. Então eu tenho que dar tratamento diferente para os 3. Se eu achasse que um deles, não, vai permanecer no homeschooling, né? Vai permanecer na educação domiciliar. O outro vai para a escola. É perceber como é que cada um vai funcionar. E nas comunidades em geral, como é que isso funciona? Dentro dessa perspectiva das comunidades especificamente, as decisões elas devem ser tomadas também o quê? De baixo para cima em geral. Não estou falando que tem que ser olha a democracia, que bonito, não é isso que eu estou falando. Mas as decisões elas têm que ser consultadas às menores instâncias. Consultadas. Eu não estou falando que elas têm que ficar nas mãos das menores instâncias, em termos do crescimento das comunidades. É claro que para você criar uma comunidade, vamos dizer assim, vamos supor, uma comunidade eclesiástica, tá? Comunidade dentro da igreja. Como é que você faz esse tipo de coisa? Primeiro de tudo, você precisa ter um pároco ali que entenda o que está acontecendo na situação concreta da região, do país, do mundo. O que, infelizmente, está sendo mais raro. Né? Mas se você tem um padre que está disposto a pelo menos a ouvir, um pastor, o que quer que seja, está pelo menos disposto a ouvir, e você tem poder de influência, fala bem, chega mostrando como é que as coisas são, o cara, opa, esse cara aqui eu tenho que falar. Tem que ouvir, aliás, tem que ouvir. Mesmo que eu não concorde num primeiro momento, se eu vou falar qualquer coisa contra o que esse cara pensa, porque esse cara sabe, vamos dizer assim, esse cara sabe. Se eu for falar alguma coisa contrária ao que ele pensa, eu tenho que tomar muito cuidado. Nesse momento você já inibe o cara de falar qualquer tipo de abobrinha. E ele vai te ouvir. Então, primeiro momento, nesse sentido aí, as decisões devem ser tomadas em casa, conversadas entre as pessoas e levadas para as instâncias superiores. No caso, levar ao pároco. De modo que o pároco, com outros párocos, possam levar aos bispos. Só que olha só, percebam bem, o que eu estou propondo aqui não é uma solução que vai aparecer na semana que vem. Isso aí demora anos e mais anos. Eu não tenho perspectiva de quantos anos vai demorar. Eu sei que, por exemplo, para nós atingirmos o auge da civilização cristã ali na Idade Média, nós tivemos aí 1000 anos, mais ou menos, para chegar assim a coisa aqui agora está funcionando melhor, né? Ou seja, uma construção, né? E é claro, respeitando as peculiaridades locais também. Porque, por exemplo, o mesmo tipo de decisão que nós podemos tomar aqui, por exemplo, na paróquia aqui, Divino Espírito Santo, né? Ali, Divino Espírito Santo, né? Na paróquia Divino Espírito Santo, não vai ser a que vai ser tomada, sei lá, na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Barão de Juparanã, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu fui batizado. Lá o município, sei lá, tem 10 mil habitantes, Curitiba tem 1.800.000 pessoas. Então tem que levar em consideração as peculiaridades locais também, para a gente ter muito bom senso. Mas volto a falar algo muito importante. O princípio da subsidiariedade, para criar comunidade forte, ele começa dentro de casa, com o meu trato com os meus filhos e com a minha esposa, dentro desse núcleo. Sem esse tipo de coisa, não adianta eu nem chegar para conversar com o vizinho. Então, primeiro de tudo, comece em casa. Depois, feito isso em casa, nós podemos passar para um segundo momento, que aí sim são os vizinhos. Conhecer quem são os vizinhos. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme antigo americano? Que o sujeito mudou lá, não sei o que, você vai e leva um bolo para casa do cara? Não tem uma coisa assim, que a gente tem mais ou menos no nosso ideário? O cara levou um bolo? É isso. Só que ninguém tem mais coragem de fazer esse tipo de coisa. Levar um bolo na casa do vizinho, o que custa? O vizinho, você acha que o vizinho vai brigar? Pô, você trouxe um bolo aqui, tu querendo emagrecer, tu acha que o vizinho vai falar um negócio desse? Não vai, pelo amor de Deus. Então, assim, não adianta as pessoas, repito, ficarem pensando, eu vou fazer o meu aqui, não adianta. Não adianta, nós temos que fazer alguma coisa para mudar a situação que está aí. E a gente só vai começar se a gente
sair da zona de conforto, eu odeio esse termo, mas eu tenho que usar o termo, sair da zona de conforto mesmo, tá entendendo? E aí uma coisa importante então, como eu falei que essas decisões têm que ser tomadas aqui em instâncias menores. Bom, se eu tenho na minha família determinados princípios e valores, e eu sei que o meu vizinho tem princípios e valores muito próximos aos meus, não vão ser nunca absolutamente iguais, o que eu posso fazer? Eu posso entrar em contato com esse cara e ver o que dentro daqueles princípios que são iguais, nós podemos avançar. Tá? E para isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos definir os objetivos e os valores que nós temos ali. Se nós não temos definidos quais são os objetivos, qual o objetivo que eu quero para a minha vida, qual o objetivo que eu quero que o meu vizinho também tenha, isso aí não vai ficar nada claro. E como eu falei lá no início, eu sou católico apostólico romano. O que eu quero o que eu mais quero na minha vida? É ir para o céu. Então, eu vou fazer de tudo na minha vida para eu poder ir para o céu. Ou seja, já passo logo, só posso fazer coisas que são lícitas. Coisas ilícitas não vão me levar para o céu. E eu quero que meu vizinho também vá para o céu. Mas antes do meu vizinho, eu quero que quem vá para o céu? Minha esposa, em primeiro lugar, depois de mim, obviamente, e meus filhos. Esses eu quero que vão para o céu em primeiríssimo lugar. Depois eu quero que o meu vizinho vá para o céu? Eu quero que ele vá para o céu. É óbvio que eu quero que ele vá para o céu. Então eu tenho que chegar para ele e falar, olha só, o objetivo nosso aqui é ir para o céu. Você quer ir para o céu também? Pessoal, vocês concordam que esse tipo de vocabulário que eu estou usando aqui pode parecer extremamente piegas quando você vai por aí afora? Mas desculpa, eu não consigo falar de outra perspectiva. Porque se eu não falo, fulano, você tem que ir para o céu, cara. Fica parecendo piegas pra caramba, não é verdade? Aquela coisa do Carola, né? Levanta a mão pro céu, né? Vai descer o fogo do espírito, uma coisa assim, né? Mas veja, a gente tem que falar as coisas como elas são também. Se eu não penso de fato que eu quero ir pro céu e quero que meu vizinho vá pro céu, cara, eu tô levando minha vida de maneira vazia, sem sentido algum. Ou seja, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Aí vai, mas falar de céu assusta. Pô, acho que a pessoa devia ter medo era do inferno, né? E não do céu. Pois, exatamente, vou fazer extrema unção. Medo, vai morrer. Vai morrer mesmo. Vai morrer. Aproveita logo aí, cara. Entende? O problema é exatamente isso. As pessoas não estão falando as coisas como elas são. Então, primeiro de tudo, criar objetivos. O meu objetivo é ir para o céu. Acredito que todo mundo aqui seja ir para o céu também. Né? É piegas, não interessa. Azar o seu. É assim que é a linguagem. Eu não vou cair nessa linguagem que eu falei assim, não pode usar mais a expressão diversidade porque o pessoal já usou e esgotou a palavra. Então a palavra céu e inferno também eles usaram, né? Porque agora já não existe mais céu nem inferno por aí afora. Se eu não começo a colocar esse tipo de coisa em circulação aí, ela vai desaparecer mesmo, como está desaparecendo. Então é isso que a gente tem que fazer, usar esse tipo de coisa. Vizinho, vem cá, quer ir para o céu, cara? Então o que nós podemos fazer para ir para o céu? Já rezou o rosário hoje? Rosário, não vai rezar só terço não, vai rezar o rosário. Tá entendendo? É isso aqui que Nossa Senhora pediu lá em Fátima. Ela não falou, reza o terço, reza o rosário. Não é assim? Então assim, colocar as coisas como elas são. Tá entendendo? Essa é a meta. E quais são os valores? Bom, tem coisa aqui que não dá para negociar. Eu não vou, por exemplo, sei lá, liberar certos filmes, certos desenhos, certos livros, certa literatura para os meus filhos, na idade que eles estão. Não dá. Então tem que cortar certas coisas aqui. É duro? É duro. Repito, eu não estou aqui para ficar falando como todo mundo deve criar suas famílias. Eu estou falando que esses valores são os meus valores que eu tento aplicar em casa e eu sei que eu faço parte de uma comunidade na qual as pessoas elas pensam do mesmo modo como eu. E todo mundo está ali criando seus filhos e até onde eu vejo está todo mundo vivendo uma vida alegre, feliz. Ninguém vive carrancudo. Não, que duro que é isso daqui. Não, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, vivendo a alegria do dia a dia, né? Outra coisa importante, quanto tempo eu tenho? Já foi 45. Mais uma. Mais uma. Então, olha só,
Outra coisa extremamente importante, engajar os membros. Repito, engajar os membros em qual instância no primeiro momento? Na instância familiar. O que é engajar os membros? No primeiro momento é identificar os interessados e criar uma interação inicial. Isso eu tenho que fazer com os meus filhos em primeiro momento. Não é no meu vizinho, meus filhos. Vem cá, chego para meus filhos e falo, você quer ir para o céu mesmo? Quero. O que você fez hoje para ir para o céu? Fez alguma coisa? Aí você começa a fazer. Mas, beleza, não adianta você ir para o céu se você só quer, sei lá, só quer brincar. Você tem que estudar. Não é assim? Para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. São José Maria Escrivá. Não é assim? Então, nesse sentido, eu tenho que chegar para o meu filho e falar, ó, você tem que estudar, cara. Você tem que estudar, porque isso aí é o que te vai levar para a santidade. E aí tem uma série de coisas que estão aí envolvidas. Virtude. Eu lembro até hoje o meu filho mais velho. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, você tinha dado uma aula sobre o que era a vontade para ele, tinha acabado de fazer 9 anos. Ele faz 10 mês que vem, daqui a 1 mês exatamente. Cheguei para ele, dei uma aula sobre o que era a vontade, o que é inteligência, como é que a inteligência às vezes não segue a vontade e tal, que ele tinha feito umas coisas, não tinha feito o que tinha que ter feito, né? Aí criou regularidade de fazer novamente, entendeu? Aí um dia ele não fez lá, sei lá, não fez a leitura dele lá que ele tinha que fazer. Falei, você fez a leitura? Aí ele virou e falou assim, não fiz não. Falei, mas por que você não fez? Aí ele virou para mim e falou assim, sabe aquela coisa da vontade que você explicou? Ou seja, ele entendeu o que é a vontade, que ele não teve vontade e a vontade dele, naquele momento ali, se enfraqueceu. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer com que ele entenda que esse processo da educação da vontade é um processo também que é mais longo, não é um processo que se dá num estalar de dedos. Né? São Tomás de Aquino, nas questões lá disputadas sobre virtude, enfim, ele fala que, ele pergunta, a virtude é um ato? Né? A primeira questão, parece que a virtude é um ato. Aí você já sabe que vai falar que não é, né? Não é assim o método escrito. Parece que ela é um ato. E aí depois ele fala, não, a virtude não é um ato, ela é um hábito. Então, e esse hábito ele não se adquire num estalar de dedos, num piscar de olhos. É um hábito que se adquire com esforço momentâneo, um esforço constante, né? Um esforço constante e para sair da inércia é um trabalho grande, não é verdade? Sei lá, né, assim, já estou falando da física aqui, né, Tarcísio? Você sabe que, sei lá, a força de atrito estática é maior do que a força de atrito dinâmica, né? Assim, para eu empurrar essa mesa aqui, para ela sair parado aqui, esse é bom, para ele sair daqui, a força que eu tenho que fazer para tirá-lo do repouso aqui é maior do que depois para mantê-lo. Mesma coisa com o processo da vida moral. Para sair da inércia de não fazer nada para começar a fazer, dá um trabalho maior do que depois para manter as coisas. Mas mesmo para manter as coisas, você precisa estar constantemente fazendo um esforço, porque senão a força de atrito dinâmica ela faz a coisa parar. Então, no primeiro momento, essa coisa do engajamento dos membros, só engajar meus filhos. Mas não só engajar meus filhos. Estou falando da família porque começa ali. Ia chegar com um vizinho e falar, olha só, cara, você quer ir para o céu mesmo? Você quer mudar o mundo, né? Assim, então vamos começar mudando a gente aqui. Vou mudar, eu vou me mudar, você vai também se mudar e nós vamos nos ajudar aqui a criar uma estrutura direita para que nós possamos mudar. Então vamos lá, concretamente, o que nós podemos fazer? E aí começa. Porque não adianta nada ficar só no passa lá do carioca, sabe uma coisa? Já ouviram falar assim, do passa lá do carioca? Carioca, assim, se encontra na rua, fala assim, ei, fulano, tudo bem, não sei o que e tal. Eu falo, tudo bem e tal. Pô, mó tempão que a gente não se vê. Pô, então vamos marcar uma coisa. Você já sabe que não vai marcar nada, né? Não vai marcar nada. O carioca não vai marcar nada. Ou então é o passa lá. O passa lá do carioca é exatamente isso. Pô, então passa lá em casa. Passa lá em casa um dia pra gente conversar. Passa lá em casa. Não vai marcar, não vão. Não vão. Isso me lembra uma vez um amigo meu, nós estávamos lá em Petrópolis, estávamos andando assim, né, resolvendo coisa de um grupo de música de casamento que a gente tinha. Aí estamos andando numa rua lá chamada 13 de Maio, aí passamos em frente e encontramos uma menina que cantava num coro, que a gente tocava lá, né,
num grupo de música antiga. Aí ela falou assim, tudo bem, não sei o que, conversamos rapidinho. Ela, quer entrar pra tomar um café e tal? Aí meu amigo de brincadeira, quero sim. Mentira, não queria nada, só para ver a reação dela. Eu assim, quero sim. Ela, ai meu Deus, minha casa tá bagunçada, não sei o que. Ele, tô brincando, aí a gente pegou e foi embora, mas ele não queria nada, ele só queria botar uma pilha ali, né? Mas enfim, mas aí que tá, é ir pra concretude do negócio. Vizinho, vamos fazer alguma coisa? Mas vamos fazer uma coisa mesmo. Que dia, então? Então, tá bom, vamos fazer. Que dia? E não adianta você, tipo assim, concretamente mesmo, concretamente, como é que você faz isso? Então tá bom, que dia? Que dia que você pode? Ah, domingo. Domingo eu não posso, porque domingo eu vou ter isso, assim, assim, assim. Então segunda-feira você pode? Que horas? Ah, segunda eu posso. Cara, eu vou desmarcar tudo, mas segunda-feira a gente vai estar conversando, pelo menos para traçar os planos que nós vamos realizar aqui nas próximas semanas na nossa comunidade. Sou eu e você só a nossa comunidade, tá, vizinho? Somos só nós dois, por enquanto. Por enquanto. E não adianta você também convidar o vizinho. Qual é a perspectiva que eu estou falando? Sobrenatural, na verdade? Se você não rezar, não. Tem que rezar. Sentar o joelho mesmo e rezar. Senão não adianta. Não adianta. Não adianta ficar... Eu tenho que falar isso. Porque se eu não falar também, fica parecendo que é só mundo material. A gente cai num imanentismo, de achar só que a vida é só isso daqui. Tá? E aí, nesse caso, então, que eu falei, é o engajamento dos membros. Beleza, então, vizinho, vamos lá. Conseguimos marcar a primeira reunião. Mas é marcar mesmo. É marcar mesmo. Tipo assim, olha, que dia? Segunda-feira à noite, então? Segunda-feira à noite eu não vou fazer nada. Vou conversar com a minha esposa. Não é para ela ficar olhando as crianças, para ela participar também. Vai ter criança conversando, atrapalhando, não sei o quê? Vai. Mas é assim que tem que fazer. Vai ter criança atrapalhando. Eu tenho um filho de 3 anos, agitado pra caramba, né? Parece que ligou 220. O outro lá que tomou choque quando minha esposa estava grávida, tomou choque. Deve ter dado um choque dele, mas foi o terceiro que veio 220. Nem que todo mundo veio 220, mas... Então assim, vai atrapalhar mesmo. Vai dificultar, cara. Mas tem que fazer. Tem que sentar. Bom, primeira reunião. Poxa, criança atrapalhada pra caramba. Atrapalharam, fazer o quê? Vamos bola pra frente. Mas na primeira reunião já saiu o quê? Já saiu mais ou menos, o pessoal já conversou, olha, é vida de santidade, nós queremos criar umas comunidades aí no futuro aí, de chamar mais vizinhos. Porque não tem só, sei lá, como eu moro hoje em zona rural, tem uma moça que mora na minha frente, o vizinho mais perto ali deve estar uns 500 metros da minha casa. O próximo. E o próximo. Todos assim. Aí depois começa a ter mais gente perto. A questão é que eu tenho contato com outras pessoas de ir na casa delas do grupo, vamos dizer assim, religioso do qual eu faço parte. Eu tenho contato com outras pessoas também. Meu objetivo é chegar nessas que eu não tenho contato, que são meus vizinhos ali. Mais próximos agora territorialmente. Quer dizer, se bem que tem gente territorial ali também que estão próximos a mim. Mas chegar naqueles que eu não conheço ainda. Já estou chegando nos que eu não conheço. Isso eu já estou fazendo. De conversar mesmo. Pô, mas isso é coisa... Desculpa a expressão aqui, bem pesada, que pode parecer ofensa. Mas sabe aquela coisa que a pessoa fala, pô, do testemunho de Jeová que bate lá na porta? O testemunho de Jeová não tem vergonha de bater na porta das pessoas, não. E eu acho que ele é que está certo. Tá? Nesse sentido ele está certo. Enfim. E aí engajar os membros. Como eu falei, o quê? Promover discussão sobre o que pode ser feito concretamente ali no bairro. E aí você vai para outras questões também. Tudo bem, o primeiro objetivo é ir para o céu. Mas existem questões que precisam ser resolvidas ali. Sei lá, a estrada está de chão ainda, precisa asfaltar. Como é que nós podemos fazer aqui? Quem é o vereador que a gente tem que ir atrás dele para asfaltar esse negócio? É de interesse da comunidade asfaltar? Bom, não é de interesse não, porque sei lá, porque dificulta assaltante chegar, não sei o que, asfalto, sei lá, não sei, estou pensando aqui, tentando pensar a cabeça do bandido. Mas assim, tentar fazer esse tipo de coisa de modo que as decisões locais fiquem ali de fato. Por isso que eu estou falando, esse é outro ponto importante, a tomada de decisões tem que ser local. Por exemplo, vai asfaltar ou não aquela região?
vai levar água encanada ou não? Porque se as pessoas de repente têm poço em casa, artesiano, não faz sentido você fazer um esforço descomunal para levar água encanada se está todo mundo usando só água tranquilo e está arriscado você arrumar dor de cabeça ainda com a empresa de água e esgoto da região. Eu não sei como é que funciona aqui no Paraná, aqui na região de Curitiba, enfim, não sei. É Sanepar aqui, isso eu sei, mas, por exemplo, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, se você tem um poço dentro da sua casa, você é obrigado a pagar a água mesmo assim. Tem um valor lá que mesmo que você use a sua própria água, acho que você tem que pagar. Eu não sei se aqui na região, aqui na Sanepar, se funciona aqui no Paraná, não sei. Lá eu sei que paga, tá? É como... Faz poço artesiano aqui tem que avisar, tem que ser legalizado, e aí também, não sei se é mensal ou se é fixo, mas... Tem que pagar também. Ou se é seja, fixo ou se é mensal. esse sócio majoritário da nossa vida, que é o Estado, é brabo, né? Mas, enfim, nesse caso, a gente... Vejam, a questão é, bom, abrir um poço artesiano ali, não é verdade? O Estado tem o direito de saber que eu abri esse poço artesiano também? Nossa, Rodolfo, você está incentivando a desobediência civil às leis? Uma lei injusta não deve ser obedecida, não é assim que São Tomás fala? A questão é, será que essa lei é injusta de fato? Aí já é outra questão. Eu não estou dando resposta, tá? Não estou dando resposta. Mas a gente também tem que saber até onde as leis estatais elas devem ser seguidas ou não. Uma lei, por exemplo, sei lá, que permite o aborto, por exemplo, eu não posso ser a favor de uma lei dessa. Eu acho que essa é uma lei a mais injusta de todas na atual situação. Então, se ela vier a ser criada, né? Como praticamente foi ontem, né? Então, assim, e a tomada de decisão tem que ser local. É de interesse da comunidade asfaltar? É de interesse da comunidade levar água? É de interesse da comunidade que tem uma escola menor aqui? Porque às vezes a questão da escola é importante. Eu falo da escola porque é minha área de educação especificamente. É de interesse da comunidade? Bom, não é de interesse. Porque, sei lá, a mãe está dando aula, as famílias estão se reunindo para poder fazer esse tipo de coisa. As famílias estão se ajudando mutuamente, inclusive em itens de necessidade. Pode não parecer não, mas isso é uma coisa extremamente importante. Eu falo isso porque, assim, eu morei lá no interior do estado do Rio de Janeiro, né? No município lá de Valença, que é do lado de Vassouras, onde eu falei que eu nasci, né? Mas eu via muitas vezes, eu morei até 1991, mas até 1990, eu lembro que com muita frequência batia gente na porta da nossa casa, e olha que a gente era muito pobre mesmo. Batia gente na porta pedindo comida. E às vezes não era só andarilho, não era o cara que estava de passagem, não. Era gente do próprio distrito, né? Que era um distrito lá, do próprio distrito. A gente parava em casa e falava assim, pô, tem alguma coisa aí pra gente poder levar para casa para comer? E as pessoas se ajudavam mutuamente, né? Então, nesse caso, as decisões, como eu falei, têm que ser locais, inclusive desse apoio mútuo. E não parece não, quando a gente fala, por exemplo, imagina só você fazer compra do mês. Já pararam para pensar se você faz compra do mês com os seus vizinhos? Eu não faço isso não, tá, pessoal? Só estou trazendo a questão aqui. Não faço. Mas acho que é uma ideia e tanto. Imagina só, você tem um vizinho, tem um outro vizinho, imagina só umas 5 famílias. Vocês concordam que se uma dessas famílias fica responsável por orçar os preços nos supermercados, você consegue, com 5 famílias, pela quantidade que você vai comprar, baixar o preço do que você está comprando? Pessoal, grande estrutura de educação faz assim. Eu estou falando porque eu dei aula, por exemplo, dei aula na rede jesuíta de educação do Brasil. Dei aula, era funcionário da rede jesuíta, lá no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro. O que acontece? Quando virou rede jesuíta de educação no Brasil, porque tinha 3 províncias no Brasil, não sei o quê, aí decidiram virar província única, província Brasil, e rede jesuíta de educação. Cara, você tem, eu lembro que tinha, sei lá, 12 unidades de escola, 16, uma coisa assim, 16 unidades. E aí você tem colégios grandes, tradicionais, vocês sabem, sei lá, tem o Colégio São Luís em São Paulo,
que era um quarteirão inteiro na Avenida Paulista. Você imagina um quarteirão inteiro de não sei quantos andares na Avenida Paulista. Só o valor daquele imóvel. Eles conseguiram sair dali, construir um colégio inteiro do zero do lado do Ibirapuera. Você imagina quanto eles não gastaram para construir aquele negócio. E detalhe, é uma rede inteira. Eu sei que, por exemplo, lá no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, teve lá um evento que veio, foi lá o evento da rede jesuíta, dos jesuítas principais lá do mundo. Veio lá o Arturo Souza, que é o superior lá dos jesuítas e tal. Veio, né? E o colégio fez uma obra absurdamente fenomenal no colégio inteiro. O prédio principal é intacto, né? Porque é tombado, mas ao redor, assim, um negócio fenomenal que eu não seria capaz de imaginar uma estrutura de colégio daquele tipo de tamanho. Só que olha só é possível fazer esse tipo de coisa, claro, a mensalidade é lá nas alturas, sei lá, tem mais de 2.000 alunos pagantes num colégio daquele, só no Santo Inácio, tá? E aí você imagina, a rede inteira, você vai comprar uma resma de papel, você consegue chegar para, sei lá, a empresa lá que fabrica, fala o seguinte, não, eu não quero de você não. Se você não baixar, eu vou comprar do outro ali que está mais baixo. Porque agora você tem poder de negociação. Mesma coisa que eu estou falando com relação à alimentação, não é verdade? Se as pessoas fizessem esse tipo de coisa com relação à alimentação, claro, alguém vai ser responsável, vai ter mais poder de negociação? Tem mesmo. Tem poder de negociação. Você começa a comprar produtos mais baratos. É claro, na hora que chegou lá o caminhão lá para entregar tudo, vai dar um trabalho de dividir para aqueles que tem, sei lá, o cara tem um filho, consome menos, ele comprou menos, vai estar tudo anotadinho lá, quem comprou o quê, nananã, quanto que vai para cada um. Né? Esse tipo de coisa é interessante também pensar nessas questões locais. Por quê? Porque isso aí é outro ponto importante que eu, né, dentro dos tópicos que eu elenquei aqui, que é a colaboração e apoio mútuo. Isso é fundamental. Eu falo, repito, na área da educação, não, em vários âmbitos. Nesse âmbito financeiro, então, isso impacta muito. Repito, eu não vivo dentro dessa perspectiva, mas é algo a se pensar, desde que a gente comece a caminhar aos poucos aí nesse sentido aí. Então, olha só, como eu falei, concretamente, dentro dessa colaboração e apoio mútuo, eu vivo já nesse sentido. Por quê? Porque essa família, sabendo que eu também sou novo na região, estou dentro de uma perspectiva nova de emprego e tal, precisando trabalhar, porque eu preciso mesmo, né? Estou dentro de uma situação nova financeira, enfim, passando certa dificuldade, as pessoas chegaram e falaram assim, não, ó, vamos te ajudar também. Isso aqui faz parte do nosso apostolado, eu ouvi isso. Eu ouvi isso de um senhor, pai de umas meninas lá. Isso faz parte do nosso apostolado, nós vamos te ajudar. E aí eles pegaram, dei lá os meus horários e tal, eles se reuniram, conversaram, como eu comentei, e organizaram tudo direitinho. Vejam, eles estão com noção, ele está com noção de como faz a coisa, e agora eu estou inserido nesse meio também. O quê? De ajuda, de participação. E não é só para coisa de trabalho, vamos dizer, de coisa de trabalho que dá trabalho, de fato, assim, coisa que é custoso. Não, para coisa relacionada a lazer também. Por exemplo, eu toco violino, não sou profissional, mas toco violino. Cara, eu posso dar aula de violino para os filhos das pessoas ali. E não só dar aula para iniciá-los na vida musical. Eu sei que tem corais lá nessa comunidade, não tem só um coral, tem mais de um coral. E já me chamaram para participar do coral, para cantar. Estão precisando lá de vozes masculinas. Já falei com a minha esposa, vamos. O primeiro ensaio que a gente ia participar ia ser quando? Hoje, só que eu estou aqui. Né? Mas a partir de semana que vem eu vou estar lá firme e forte no ensaio do coral, eu com a minha esposa. Vejam, não é questão, não é só lazer, é participação de atividade cultural que as pessoas podem se organizar também. Teatro, música, não é verdade? Esportes. Meu filho mais velho só pensa em futebol. Só em futebol. Então, se você quiser saber dele sobre
Eurocopa, futebol europeu, não sei o que, ele vai te responder. Mas ele está tendo acesso também a outros tipos de esporte que não futebol. Rugby, beisebol, outros tipos de atividades esportivas que não aquelas mais regulares, que a gente escuta falar o tempo todo aí, né? Por conta da comunidade. Então, assim, e aí existem coisas que nós podemos utilizar o mundo atual para poder avançar em determinadas questões. Por exemplo, por que não pode fazer uma plataforma digital onde as pessoas podem colocar as experiências delas ali também? Não é verdade? Agora eu estou saindo um pouco mais da estrutura só da comunidade concreta, porque minha principal dificuldade é por que as pessoas vão à missa e vão embora e não se falam mais umas com as outras? Essa é a minha principal dificuldade. Não é só essa, tá? Mas eu estou mencionando o seguinte, isso é uma dificuldade e tanto. Eu sempre fiquei muito chateado com isso. As pessoas vão lá, eu mesmo ia. Às vezes chegava para puxar papo com a pessoa não fala não. Estão entendendo? E aí eu comecei a pensar, bom, deve ser um pouco dessa estrutura aí. Só dessa estrutura de consumo do sagrado, né? E ninguém quer mais, na verdade, parar, respirar. E eu vou dar um exemplo aqui que isso afeta a nossa vida sem a gente perceber. Por exemplo, eu morava aqui na Barreirinha. Em Barreirinha. E aí, de vez em quando, eu vinha andando aqui pro lado, né? Eu trabalhava aqui do lado, vinha andando até aqui. Levava 1 hora, mais ou menos, 55 minutos ali de caminhada. Aí um dia eu estava andando ali, passando pelo Parque São Lourenço ali, passei pelo Colégio do Bosque para cá e tal. Vi num ponto de um ônibus assim, o mapa da trajetória dos ônibus daqui da região metropolitana de Curitiba. Aí eu olhei aquilo, eu sempre gostei de mapa, sempre. Desde pequeno, meu pai tinha um guia 4 rodas, lembra? Aquelas revistas antigas, eu adorava ficar vendo aquilo, onde eram as cidades, aí pegava a cidade do sul do Brasil até o norte, não sei o quê, mexendo naquilo tudo, então eu conheci um monte de cidade só de mapa. Conhecer concretamente não. Mas eu passei por aquilo e falei, nossa, tem os ônibus, onde eles passam, coisa, olha só que interessante e tal. Mas eu não posso porque eu tenho que chegar no trabalho. Tem que ir rápido para chegar no trabalho. Cara, naquele ritmo que eu tava andando, eu ia chegar uns 15 minutos antes. Cara, não custava nada eu ter parado 5 minutos, ter olhado ali, admirado o mapa. Tá entendendo? Ver onde as coisas, da onde ia uma região para outra. Eu nunca andei de ônibus em Curitiba. Infelizmente, queria muito andar ainda. Mas assim, para saber como é que são as regiões, onde é o norte, onde é o norte, sul, leste, oeste, para onde vão as direções todas. Frequentemente eu pensava, tá, isso aqui é qual direção? Isso aí é a direção norte. Ele me falava, mas eu não sabia, porque eu não tinha parado. Essa vida de eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer, tem que fazer tudo. Não dá tempo da gente pausar e falar o seguinte, poxa, peraí, será que eu preciso disso tudo aqui mesmo, de estar acelerado assim o tempo todo? Aí no dia seguinte eu passei por ali, eu estava atrasado, eu não consegui parar para olhar o mapa porque eu estava atrasado. Tinha que chegar rápido, desse dia eu tinha que chegar mesmo na hora. Mas no outro dia eu falei, não, vou sair mais cedo, eu faço questão de parar e olhar. E pude começar a me dar o luxo de fazer esse tipo de coisa, de parar para olhar. Por quê? Porque também falta um pouco desse tipo de coisa, de pisar no acelerador, de que, olha, não, agora eu sou obrigado a fazer tudo aqui, relógio, papapá. É importante ter um plano de vida, uma estrutura de organização de horários. Isaac, aí não dá, né, filho? Então, nesse sentido, essa estrutura toda que eu estou falando também parte da gente saber o seguinte, poxa, eu posso pausar um pouco aqui? Eu não posso ser escravo de um horário. É o horário que tem que ser meu escravo. Tudo bem, tem horário para cumprir as coisas? Tem horário que eu tenho que dar aula, não dá para fazer outra coisa naquele horário. Mas se eu posso pisar no freio um pouco das coisas para poder respirar um ar, onde eu moro hoje, eu juro para vocês, eu chego na varanda da minha casa, eu posso admirar aquele pasto. Tem vaca, cavalo. De vez em quando eu paro lá, fico olhando assim, respirando um pouco o ar puro, tá? Isso é fundamental. E outro ponto aqui, já vou encaminhando agora para os finalmente, é o compartilhamento de responsabilidades.
nesse caso, quando você fala com o seu vizinho, concretamente, então vamos, sai dali então, olha, com objetivos claros, com responsabilidades bem determinadas, o que ele vai fazer, o que a esposa dele vai fazer, o que a sua esposa vai fazer, o que suas crianças vão fazer, tá? Durante ali o plano. E tem que ter plano escrito mesmo, de preferência escrito à mão, nem escrito na tela do computador, não, escrito à mão mesmo no papel. E eu tenho uma não minha, né? Mas eu consigo justificar por meio tomista que de preferência tem que ser feito a lápis e não a caneta esferográfica, a lápis mesmo, tá? Porque só é o corpo, enfim, é outra questão ali, tá lá por volta da questão, quem quiser ler, lê a questão 78, 76, 77, 78 da Soma Teológica. Isso, porque o grafite você precisa de mais esforço para escrever. E esse esforço faz com que a memória corporal, que a memória sensitiva, a memória sensitiva, ela vai fazer você... O grafite ele faz você fazer mais força, de fato, é por isso. E aí o seu corpo memoriza bem mais. É como, por exemplo, sei lá, as pessoas... não, tem que ler em silêncio. Não, tem que ler falando um pouquinho alto. Isso também faz com que o seu corpo... É um sentido a mais, exatamente. Então, ter essa questão das responsabilidades, ter o plano bem claro, feito à mão, de preferência a lápis, tá? Esse tipo de coisa funciona bem e cada um ter bastante clareza. Não é para funcionar como uma empresa, não é para funcionar como uma empresa. Se você começa a pensar, minha família, a melhor empresa que eu tenho para administrar, cara, já começou errado, a família não é empresa. Não faz sentido falar em família empresa, tá? Porque a mentalidade empresarial, em geral, ela não admite falhas. E na empresa, na família, nós temos que admitir que as pessoas falhem, que elas errem. E nós temos que estar ali disposto a todo momento ajudá-las a sair do erro. Né? E criar nelas, desde pequeno, a consciência, olha, eu errei e peço desculpa. E aí sim ela pode crescer. Então, essa responsabilidade, ter tudo organizadinho, o que eu vou fazer, o que meu vizinho vai fazer, o que a esposa dele vai fazer, o que a minha esposa vai fazer, o que meus filhos vão fazer. Claro, tudo dentro de uma razoabilidade. E a comunicação, nesse sentido, ser transparente também. Ou seja, eu deixar bem claro para o vizinho. Se eu estou buscando a santidade, eu não posso ficar de mimimi com ele. Sabe? Falar claramente, isso aqui não é assim, isso aqui tem que ser assado. E ele falar para mim, não, isso aqui tem que ser assado e não pode ser assim. A discussão ser bem franca. Ter a liberdade de falar o seguinte, isso eu não concordo contigo não. Bom, se não existe uma compatibilidade com aquilo que não é essencial, aí existe, todo mundo é maduro o suficiente para saber o seguinte, bom, se isso daqui é matéria de opinião, não é essencial, então vamos deixar um tempo, ali na frente a gente repensa novamente, a gente faz um estudo, você faz um estudo, eu faço um estudo, e a gente toca do melhor modo possível. E por quê? Porque às vezes as coisas, sei lá, se você entrou numa discussão e aquilo ali tem que ser esquecido, tem que ser esquecido. Peraí, então vamos esquecer isso aqui? Não vamos resolver agora isso aqui não? Isso aqui não é o mais importante. Vamos tocar o bola para frente, né, assim, o move on, né, assim, para poder andar na vida. Senão as coisas não vão mesmo. Existem coisas mais importantes. E as pessoas ficam, às vezes, pegando em detalhe que não é tão importante assim. Então, essa comunicação é importante. Mais algumas coisas aqui para a gente poder mencionar. Criar eventos e atividades locais. Isso é extremamente importante. Eu vou fazer um aniversário do meu filho. Vou chamar ali o meu vizinho, vou chamar as pessoas que me interessam, porque isso é importante para você, acaba também se desprendendo um pouco, né, assim, porque vai dar um trabalho você fazer, mas você congrega melhor aquelas pessoas ali. Quer ver uma coisa que existia muito quando eu era criança lá no interior, no estado do Rio de Janeiro? Festa junina que as pessoas organizavam nas ruas. Perdeu, não sei se aqui no Paraná era um hábito, mas lá eu sei que perdeu-se isso. Perdeu-se. As pessoas simplesmente não fazem mais festa junina. Quando muito tem nas escolas, né? Mas aí é um objetivo extremamente financeiro e tal, só a escola quer ganhar um dinheiro ali, né?
E não estou falando festa junina da paróquia, não, tá? Estou falando festa junina as pessoas organizavam festas juninas, esses eventos, tá? Mutirão, por exemplo, para limpar um local do bairro, sabe? Para roçar um mato no meio do caminho, pintar uma beira de fio, para não ser só as Forças Armadas fazendo isso. Não é verdade? Estou brincando, hein, pessoal? Não é provocação, não. Então, olha só. Mas, enfim, fazer alguma coisa concreta. Estão entendendo? Um evento concreto. Quer ver? Olha só. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que eu tinha uma diretora que eu trabalhei com ela, uma diretora muito boa, sabe? Do estado do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Ela era muito boa diretora. Vou até mencionar o nome porque eu estou elogiando. Ana Paula. Ana Paula era muito boa diretora. Do CIEP, tá? Não ouviram falar no CIEPs do Rio de Janeiro, não, né? Nem queiram. Mas já, né? Vocês sabem, então, dei aula no CIEP no Rio de Janeiro. Mas a diretora era muito boa mesmo. Mantinha ali com mão de ferro, uma administração excelente. Estou elogiando porque, realmente, eu trabalhei não só nessa escola, trabalhei em outra escola do estado que já não era a mesma coisa. Eu tinha 2 matrículas uma época no estado, então eu vi como é que era a diferença. Ela era muito boa diretora. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, tentando colocar esse princípio de subsidiariedade e tal. Falei, Ana Paula, por que a gente não chama os pais aqui na escola? Poxa, de repente, bota os pais, de repente, para pintar a escola, porque o aluno que vê a escola pintada toda bonitinha, e o outro vai escrever, você não vai escrever vai escrever não. Meu pai pintou isso aí, eu vim ajudá-lo, você quer que eu tenha trabalho de novo de fazer? Você não vai... Ou seja, os próprios alunos veem o valor daquilo dali. Ela virou e falou assim para mim, olha que eu tô falando que a Ana Paula era muito boa diretora, hein? Ela falava assim, Rodolfo, Deus me livre, esses pais vão chegar aqui, vão querer começar a dar ordem em tudo aqui, isso aqui vai ficar um pandemônio. Eu discordo. Eu falo, pô, Ana Paula, eu discordo, mas tudo bem, eu entendo o que você está dizendo, mas eu discordo, porque eu acho que a família ela tem que ser chamada para atuar dentro das escolas. Porque elas vão começar a ter senso de pertença, que aquilo dali pertence a ela também. Que ela faz parte daquela vida concreta ali. Ela vai ter que pintar a escola, como eu falei, o garoto não vai querer, não vai deixar um outro pichar a escola porque porque deu trabalho para ele aquilo dali. Tá claro isso? Então, assim, nesse sentido, o mutirão de limpeza é fundamental. Mutirão mesmo, vamos lá, acabou de pintar a igreja, vamos lavar a igreja inteira. É um dia inteiro praticamente, né? A igreja. Banco de igreja é pesado pra caramba, né? Não sei se vocês já pegaram. Banco de igreja é um troço pesadão, assim. Muito pesado. E dá trabalho. Aí depois lava, aí depois vai ter que tirar pó, porque teve que varrer para poder tirar uma poeira inicial. Estão entendendo? Os bancos vão ficar... Aí dá, né? É todo um tipo de trabalho. Aí vem o detalhe, porque você não pode chegar na igreja simplesmente passar o pano molhado na parede. Por quê? Porque é tudo pintado muitas vezes. E aí é no detalhe mesmo. É aí que a gente vê que se o cara está engajado ou não no negócio. Né? Uma coisa importante agora para encaminhar de fato para o final é deixar algumas coisas registradas que são feitas. O problema é que a gente não tem memória, né? Assim, e quando a gente registra as coisas, se nós temos tudo registrado que a comunidade está fazendo, as crianças, quando ficarem mais velhas, elas vão falar assim, poxa, eu lembro desse evento. E ela fica com um senso de pertença de querer reproduzir aquilo que ela sabe que foi bom. Quantos de nós aqui não temos recordações de coisas que os nossos pais fizeram que você fala assim, pô, isso aqui foi muito bom, isso aqui foi legal, meu pai ajudou a construir isso daqui. Meu avô, né? Minha família ajudou a construir esse tipo de coisa. Isso é muito bom. E o registro físico, ter registrado, é fundamental para criar memória. Repito, o problema é que nós não temos memória das coisas. Aí as coisas vão se perdendo e ninguém mais fala assim, porque não registrou, não deu falta, né? Agora, se está registrado, a pessoa começa a falar, pô, isso aqui, ó, a gente está sentindo falta disso daqui, né? Para. Os dois estão se batendo ali já. Não tá? Leva lá para ele beber água, vai, Benedito. Desculpa, pessoal. Então, olha só. E criar também um processo de melhoria. Aí você fala, pô, mas você está parecendo empresa, hein, Rodolfo? Não, não é não.
Não é questão de parecer empresa, porque se você cria um processo de melhoria, você não fica estagnado, você está sempre pensando o quê? Em criar um novo evento. Não sei se é só festa junina. Festa junina é mó legal, eu adoro festa junina. Mas pode ser, por exemplo, sei lá, uma festa em homenagem aos santos, uma festa em homenagem, por exemplo, sei lá, a um herói nacional. Estão entendendo? E criar senso de pertença entre as pessoas mesmo, tá? E, para terminar de fato, falar da adaptação à realidade. Isso é o mais fundamental. Não adianta, repito, eu falar, por exemplo, para uma comunidade do centro de Curitiba, que a realidade em Piraquara é diferente. A realidade em Barão de Juparanã, onde eu morei lá no interior do estado do Rio de Janeiro, é completamente diferente da de Petrópolis, que fica no mesmo estado. Então, cada realidade vai ter cada local vai ter uma realidade diferente. Mas numa cidade como São Paulo, não tem aquele prédio famoso lá que mora, sei lá, 30 mil pessoas num prédio imenso lá, nem sei o nome. Da o quê? Copan. Aí, tá vendo? Nem sabia, mas você veja, como é que você vai criar uma comunidade forte lá naquele negócio? É possível? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível em que sentido? No sentido de que você vai aos poucos, não espera. É isso que eu tô falando. O problema é se a gente começa a esperar que a solução venha na próxima semana. É possível? Possível é. Possível é. Eu posso não ver o resultado disso acontecer. Eu acredito que eu não vá ver. Por exemplo, um prédio desse virar. Não vou. Mas eu acredito que seja possível. A questão é que nós não estamos lá concretamente, né? Lá em São Paulo, para poder bater na casa, tá aqui o bolo. Não é assim que eu falei do negócio do bolo? Tá aqui o bolo. Ah, mas como é que você traz bolo? Eu sou gordo, não sei o que. Eu sou, por exemplo. Mas, não é assim? É a gente se lançar um pouco. E eu viro e falo mais uma vez. Se a gente não tem essa perspectiva do sobrenatural, da vida, de busca do céu de fato, tudo isso que eu falei aqui não teve sentido algum. E aí não adiantaria eu estar aqui. Eu acho que só vim aqui, eu até começo a terminar aqui, agradecendo mais uma vez, Rodrigo, o seu convite, e ao Instituto Bem Comum também por ter me chamado para vir aqui, porque justamente eu acredito que nisso tudo que eu falei. Tá? Até porque eu vejo que sob certo aspecto, eu vivo esse tipo de coisa concretamente e vejo que dá para a gente melhorar nesse sentido, criando essas comunidades fortes. E vou falar que desde que eu comecei a viver esse tipo de coisa, e aí vindo para o aspecto concreto, a minha vida mudou assim absurdamente. Absurdamente. Eu tenho uma esposa que eu vou ser sincero para vocês, tinha depressão profunda ao ponto de tentar suicídio algumas vezes e hoje ela está sem nada, nada. Porque ela começou a se doar também em função da comunidade na qual a gente vive. Tá até fazendo piada, tá? No outro dia ela estava contando que ela foi no psiquiatra dela, porque ela ainda vai ao psiquiatra, né? Enfim. Ela estava no psiquiatra, aí o psiquiatra viu que ela só anota num lado da folha. Ela tem os cadernos, ela é maluca pro caderno. Então ela tá só anotando num lado da folha e o verso ela não anotava, porque ela queria um caneta tinteiro. Aí ela estava anotando assim, o psiquiatra virou e falou assim para ela: por que você anota só de um lado da folha e você não usa os dois? Ela: doutor, se eu anotasse dos dois eu não estava aqui, né? Enfim, brincadeiras à parte, você vê, ela está muito bem, mas por conta desse tipo de coisa. Nossa vida pessoal, matrimonial, melhorou absurdamente. Porque você tem ponto de apoio, tem ponto no qual as pessoas te ajudam. E tem uma vida verdadeiramente voltada para o céu. Sem frescura de dizer isso. Tá? E então, a realidade, como eu falei, ela também ajuda muito. Se assim, hoje, a gente também teve que dar um salto, né? É a coisa de dar o salto para poder as coisas começarem a acontecer
em função disso daí. E se não fosse a graça de Deus, no fundo, e da gente estar aberto à graça, nada disso estaria acontecendo. Então, repito o que eu falei, eu não consigo falar isso só no nível imanente dos dados, da concretude do mundo. Eu tenho que falar isso também dentro de uma perspectiva da minha vida de busca da santidade. Senão, nada disso estaria valendo a pena. E é porque eu quero ir para o céu, que minha esposa vai para o céu e meus filhos, eu quero também que todos que vão ouvir aqui também possam ir para o céu. É por isso que eu acho que vale a pena estar falando o que eu estou falando aqui nesse momento. Muito obrigado, tá, pessoal? Boa noite.